Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, boa noite, um abraço para cada um, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva e nós estamos juntos aqui, é claro, para mais esse vídeo, mais esse conteúdo, para falarmos dos assuntos em relação ao nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Logo de cara eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu, clica no botão abaixo, é 0800, é de graça, venha fazer parte aqui da família Vascaíno desde sempre. Deixe também o seu joinha, o seu gostei, que também é importante, e mais importante ainda, compartilhe o link do nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo. Quanto mais pessoas você puder e você quiser, ajuda o nosso canal a alcançar mais vascaínos. Lembrando que o nosso canal é um canal de informação, sempre trabalhando e prezando pela verdade. E é claro, um canal também de opinião, tá, meus amigos? Então, é o seguinte, hein? A gente vai falar aí nesse conteúdo sobre o nosso time de basquete que venceu mais uma no NBB, sobre Copa do Brasil, quem pode ser o nosso adversário na terceira fase. Vamos falar sobre Copa Sul-Americana, já os potes estão definidos, sorteio semana que vem, para a gente descobrir qual será o grupo do Vasco aí na competição internacional. Vamos falar sobre o nosso goleiro Léo Jardim, sobre o CT Moacir Barbosa, vamos falar sobre o mercado da bola e, é claro, sobre a polêmica e o assunto muito quente envolvendo a investigação, a comissão de investigação interna está sendo feita, conduzida nos bastidores do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai colocar uns vídeos aqui, abrindo aspas, né, para o Adriano Mendes, para o Carlos Fonseca e para o Zeca Bulhões, né? Muita polêmica e vocês vão entender o que eu estou falando. Então, rapidinho, vamos embora para a vinheta que está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, meus amigos. Então é o seguinte, né? Antes da gente começar falando aí do mercado, da janela de transferências aí doméstica, falarmos também de jogadores e coisa e tal, eu quero falar com vocês sobre a comissão de investigação interna dentro do Vasco. Só que antes disso, só pra gente, porque é uma coisa que já foi ontem, né? Só pra gente já deixar aqui já aquele verdinho já, né? Se tratando do nosso time de basquete, o nosso R10 Score Vasco da Gama entrou em quadra na noite dessa quinta-feira no ginásio de São Januário diante a equipe do Botafogo e deu Vascão, deu bacalhau, a bola subiu em São Janu, o placar de 88-66. O Vasco já no intervalo da partida já vencia por uma diferença bastante elástica, né? E essa vantagem ela se manteve no terceiro e no quarto tempo, no quarto período ali da partida, onde o Vasco sacramentou mais uma vitória no nosso Novo Basquete Brasil. Então, quero registrar aqui os meus parabéns ao nosso treinador Léo Figueiró e também, é claro, a cada um dos atletas do nosso R10 Score Vasco da Gama que conseguiram aí mais uma vitória muito importante nessa temporada do Novo Basquete Brasil 24-25. Dito isso, meus amigos, agora vamos adentrar aqui num assunto bastante polêmico, muito importante em relação ao nosso Vasco e tem a ver também, é claro, com a Vasco SAF. Né? Se tratando aí sobre a comissão de investigação interna, né? Tipo uma sindicância aí aberta dentro do Vasco ali no finalzinho do ano passado, já estamos aí quase em abril de 2025, começou a andar, mas parece que não andou muito, né? E até o momento que a gente tem conhecimento aí que foi divulgado, né, que o Jorge Salgado, o Carlos Osório, o Duque Estrada, o Júlio Brandt e o Otto, né, esses atores já teriam ali
prestado esclarecimento, já teriam falado a essa comissão. Faltando aí, né, as falas, né, faltando aí vamos dizer assim, a dar voz a esclarecimento a 3 atores desse episódio, né? Adriano Mendes, Carlos Fonseca, que era presidente do Conselho Deliberativo do nosso Vasco, e o Zeca Bulhões. Perdão, meus amigos. Então, olha só. O que acontece? O Salgado falou. Pelo que a gente sabe até agora, parece que nada, né, aconteceu. Não sei se vai acontecer, mas parece que não. Tá com cara de favas contadas essa situação aí. O Osório, idem, porque aí o que acontece? Esses caras usam o discurso camaleão, né? Aquele mesmo estilo adotado pelo Júlio Brandt, né? O discurso camaleão. O que é o discurso camaleão, Álvaro Silva? Então, gente, o camaleão, muito conhecido na fauna do nosso país. Calma que eu não sou biólogo, não. Mas muito conhecido aqui na fauna do nosso país, que o camaleão ele se camufla de acordo com o ambiente. Quando tem algum predador ali prestes a atacá-lo, o camaleão fica ali camuflado. Então, por exemplo, o camaleão, se tivesse um camaleão aqui na bandeira do Vasco, aqui agora, prestes a ser atacado por algum predador, né, ele ficaria vermelho e branco aqui, né, para poder se misturar junto ali à Cruz de Malta né, para poder passar despercebido. É tipo isso, né? Ele vai se, de acordo com o ambiente, ele vai ali, né, ele vai se adequando. Então o discurso camaleão adotado por Jorge Salgado, Carlos Osório, Duque Estrada, Júlio Brandt, Otto, entre outros, né, é aquele discurso que no seguinte, quando era na gestão deles, era que o Vasco era uma nova era, que o Vasco seria profissionalizado, que o Vasco seria gerido pelo torcedor, o Vasco era um clube então democrático, que o Vasco iria vivenciar, estava prestes a dar início a uma nova era, a um novo clube, a um novo capítulo na história do nosso clube de regatas Vasco da Gama, que o Vasco seria um clube extremamente profissional, que a 777 investiria pesado no futebol do Vasco, que eles pagariam, já acordando em contrato essa situação, todas as dívidas do clube, que eles montariam um time muito competitivo, que eles tinham até mesmo um suposto interesse em participar ali nas obras de reforma de São Januário, que eles iam montar um CT com uma mega estrutura, referência na América Latina. Então, assim, tudo que foi prometido para o torcedor não foi cumprido. E naquela época, o discurso camaleão era esse, né? Ah, o povo quer banana, então vamos dar banana para o povo. Ah, o povo quer bacalhau, então vamos dar bacalhau para o povo. O povo quer festa, então vamos fazer festa para o povo. Então é tipo isso, né? O que o vascaíno queria ouvir, eles contaram e contaram bonitinho nesse samba de maluco aí, lá na gestão do Jorge Salgado. Agora, passada a gestão do Salgado, a casa caiu, deu ruim, moiou, como diria o nosso querido Denilson Show, né? Esses caras todos saíram da gestão do Vasco, pelo menos aí da gestão oficial, né? Vai saber se não tem ninguém ali por trás que tem alguma influência, né? Se é que vocês me entendem. O que eu quero dizer é o seguinte, eles apoiaram o Pedrinho, porque eles sabiam que se o Levin entrasse aí, meu irmão, ia dar ruim mesmo, né? Era perigoso até, ó, era perigoso até um ou outro aí sair algemado, vai saber, né? Então, o que acontece? Eles apoiaram o Pedrinho, porque sabe que o Pedrinho ali sempre foi ali dos amarelinhos, da Sempre Vasco. Não tô falando mal do Pedrinho não, é um fato, tá, gente? Era ali apoiador, adepto de Júlio Brandt, com Edmundo, com Felipe, tá na rede social. Quem acha que eu tô inventando mentira, entra na rede social aí, busca, dá um Google aí, bota aí Júlio Brandt e Pedrinho, Júlio Brandt e Edmundo, vai aparecer a fotinha lá, todo mundo de camisetinha amarela, todo mundo lá, né? Eternos amigos. Então o que acontece? Eles apoiaram o Pedrinho, porque falaram assim, ó, o Pedrinho entrando é mais suave, é mais tranquilo. Só que eles não esperavam, eles não contavam com minha astúcia, com a minha não, né? Com a astúcia do Pedrinho, porque o Pedrinho parece que deu uma voltinha neles aí e eles não gostaram, né? A começar pelo Júlio Brandt. Júlio Brandt já ficou dodói, já renunciou na cadeira do conselho,
cadeira a qual todo mundo sabe que foi um toma lá da cá político, né? Júlio Brandt renunciou à candidatura dele para apoiar o Pedrinho, o grupo político do Brandt apoiou o Pedrinho foi eleito, quando o Pedrinho entrou, deu uma cadeira no Conselho da SAF pro Bonitinho, né? Pro Juninho Play, ou, na verdade, Júlio Brandt. Então, foi isso que aconteceu. Ele ficou dodói, porque o Pedrinho, né, deu uma volta neles todos aí, não deu voz para eles, não deu governança, né, não deu papo, né, para essa patotinha e graças a Deus que não deu papo para eles. O Júlio Brandt ficou dodói, ficou chateadinho, né, ficou mingau e ó, vai lá, valeu, pegou a trouxinha dele e abandonou o conselho, graças ao nosso bom criador, né, ainda bem, o Júlio Brandt, né, que seja feliz na vida pessoal dele, empresário bem sucedido, ok, valeu, mas no Vasco eu particularmente não sou adepto desse rapaz na gestão do nosso clube em área nenhuma, nem no futebol infantil. Mas não estou para falar do Brandt, não é porque ele é um dos atores. O que eu estou querendo dizer que é o seguinte, toda essa patotinha, Salgado, Osório, Duque Estrada, Adriano Mendes, Brandi, Otto, todo mundo, Zeca Bulhões, o Carlos Fonseca, todos eles não contavam que o Pedrinho, logo que entrasse na SAF do Vasco, iria dar um pontapé ali. Ele deu ali o famoso bicão, né? Deu-lhe uma bicuda na 777, jogando lá na lua, né? Jogou a 777 lá em Belford Roxo, né? Ó, que de São Januário para Belford Roxo é longe, hein? Pedrinho chegou lá e tirou a 777. Como que ele fez isso? Todos vocês já sabem, né? Através daquela liminar na 4ª Vara Comercial do TJRJ lá no ano passado, né? Então o que que acontece? A 777 tinha descumprido várias situações do contrato, a 777 não tinha feito várias coisas acordadas e a 777 estava apresentando já há muito tempo na SAF do Vasco uma gestão temerária. O que que é isso, Álvaro Silva? Perigosa. Tá? Apresentando aí irresponsabilidades no plural. Então o Pedrinho e o mundo inteiro vendo como a 777 estava lidando com os seus ativos mundo afora, com os seus casos processuais e escândalos em várias ramificações do grupo, do conglomerado 777, o Pedrinho já se antecipou 2 casinhas à frente, ele, Paulo Salomão e Felipe Carregal foram lá na justiça e conseguiram eliminar, tirando a 777 do controle. Depois que o Pedrinho fez isso, a patotinha do Salgado ficaram dodói, ficaram aí, como diria o Gil do Vigor, indignados, né? Aí depois o Pedrinho foi e deu ali, né? Dá a César o que é de César, né? Ele deu o que o povo queria, né? O povo queria aí que cobrasse a gestão do Salgado, Pedrinho, vamos abrir uma sindicância, aquela coisa toda. Deu quebra-pau, deu discussão na sede náutica da Lagoa lá no ano passado. A coisa esquentou de verdade. Alguns conselheiros quase foram às vias de fato. O negócio ficou sério ano passado na sede náutica, mas passou 1 ou 2 dias, parece que foi colocado panos quentes nisso aí. Passado alguns meses, a comissão que o Pedrinho deu um prazo ali para que fosse ali escolhida, foi escolhida e começaram as perguntas, né, os questionamentos aos atores. Então quase todo mundo falou. Ainda faltam 3 para prestar esclarecimento. Faltam aí então o Adriano Mendes, o Carlos Fonseca e o Zeca Bulhões. Então eu vou colocar uma fala do Adriano Mendes, né, falando lá atrás, né, que o Vasco era governado por todos, né? Interessante isso aí. O Vasco era governado por todos, né? Porque esses caras eles morrem de medo quando tem alguém no comando do Vasco que corta as asinhas de todos os oportunistas. Aí com esse papo de governado por todos, porque aí é o seguinte, né? Você junta uma patotinha ali, 5, 10, 15, 20, cada um pega uma fatia da pizza, aí fica legal para todo mundo, né? Quando você corta as asinhas de todo mundo, tem uma pessoa de caráter, né, que não quer roer nada do clube, também não quer deixar ninguém roer, aí os caras ficam dodói. O Adriano Mendes falou sobre isso lá atrás, já demonstrando, né, que o medo deles era esse, que é o que está acontecendo agora. O Carlos Fonseca, né, o Carlos Fonseca aí, né, ficou incomodado também e coisa e tal, e o Zeca Bulhões também, né? Então assim, acompanhe a fala desses camaradas que eu já volto. Então o Pássaro vai falar especificamente de futebol, mas hoje é um clube que decide com colegiado.
O Vasco não tem mais dono, o dono são vocês. Aqui a gente decide em colegiado para não ter qualquer questão de um salvador ou um cara que sabe tudo aqui. A gente decide em grupo, como está em grupo aqui, tem um grupo muito... Bom, isso ainda vai ser mais detalhado no curso da Due Diligence com a apresentação da oferta final vinculante. O pagamento de dívidas urgentes é uma prioridade para o clube, para assegurar a saúde financeira do clube e o bom andamento do futebol e das operações do dia a dia do nosso clube. A negociação também tem como objetivo garantir a competitividade e o protagonismo imediato do futebol vascaíno. Com isso, vão vir investimentos em folha salarial, em reforços e tudo mais que o nosso futebol precisa para ser competitivo e para disputar sempre no topo de todas as competições de que a gente participar. Você me perguntou sobre a comissão de inquérito que está sendo proposta para segunda-feira, o que foi aberta e vai ser apresentado ao Conselho na segunda-feira. Para ser muito honesto, rapaz, eu não estou sabendo tanto qual o conteúdo, qual é o fundamento, o que se procura. Eu me afastei, finalizado o mandato, eu me afastei de fato da vida política, não tenho visto, não tenho comentado, mas eu tenho opinião, né? A minha opinião é direito do clube fazê-lo. Se os conselheiros acham pertinente e o presidente entende que deve ser feito, que façam. Todos os atos e fatos são públicos, né? Não tem muita novidade a ser dita, mas enfim, se há curiosidade, que satisfaçam. Aliás, a diretoria administrativa atual tem todo acesso aí a quem participou do processo, as empresas que contribuíram com o Vasco no processo, para saber como é que foi melhor do que ninguém, analisando os documentos, vendo as evidências, melhor do que ninguém. Mas se há dúvida, que seja feita. Só fico triste, Flávio, de que, tem tanta coisa no para-brisa e o pessoal insiste em olhar para o retrovisor, né? A gente teve aí a liminar que suspendeu os efeitos do contrato. Então, em tese, se não ter o aporte em setembro seria ruim, apesar da incerteza de se a 777 teria condições ou não. Agora a gente uma certeza tem, não terá aporte em setembro se a situação não for resolvida, né? Então, minha primeira preocupação é como é que isso vai se desenrolar, né? E até agora falaram de estrutura financeira, empréstimo, não sei, estou observando, mas tem muita coisa no para-brisa. Como, por exemplo, como que será feito com a SAF agora? Será reintegrada ao clube? Será vendida para o novo investidor? Como vai ser o processo de escolha desse novo investidor? Aliás, como é que se chegou à Crefisa e se fosse chegar a termo com a Crefisa, como é que seria feito? Passaria pelas instâncias do clube? Não passariam? É isso que eu acho, cara. Eu acho que tem muita coisa para ser discutida, relevante e importante para o momento, do que se ficar olhando para o retrovisor. Mas, enfim, acho que se há curiosidade, há vontade, faça-se, mas não encaro com naturalidade. Acho que só se está perdendo uma oportunidade importante de olhar para frente. É isso. Se tiver aí uma oportunidade e quiserem aprofundar o papo, estou à disposição. Então, meus amigos, o que me chamou a atenção na fala do Adriano Mendes é que ele falou que é um grupo, né? Ele falou, agora somos um grupo, né? Os torcedores e coisa e tal, a governança do clube. E ele falou, o Vasco não tem dono, né? Ele falou isso. O engraçado é que ele encheu a boca para falar que o Vasco não tinha dono, para dar o Vasco para alguns donos que nem brasileiros eram, que conheceram o Vasco há pouco tempo através da internet. Sabe como é que é? Um conglomerado que nunca tinha mexido com futebol, né? O Vasco não tem dono, para dar o Vasco para os americanos serem donos do Vasco logo depois. Interessante a fala do Adriano Mendes, né? A fala do Zeca Bulhões, né? A prioridade são atacar as dívidas, porque não sei o quê, porque é um time competitivo, né? Melhorar a folha salarial, orçamento para o futebol. Seu Zeca Bulhões, plano frustrado, porque nada disso aconteceu. Realmente vocês aumentaram mesmo, muito, a folha salarial quando a 777 chegou. Só que com um monte de jogadorzinho pé de rato, né? Vamos ser sinceros. Aí o Carlos Fonseca falou várias vezes, né? Ele tocou muito na tecla, né? Não olhar para trás, porque para que se preocupar com o retrovisor se temos muita coisa no para-brisa? Vai filosofar em outro lugar, pelo amor de Deus, mas santo Dio, né, gente? Nosso Deus. Essa entrevista do Carlos Fonseca foi lá no canal do Alô Turma, lá no Atenção Salgadinhos, né? Lá por Flá Dias, né? Flá Dias lá sempre dando voz para essa patotinha eternamente, né? Eternamente. Vai saber o porquê, né? Por que será, né? Aquela época lá o Flávio Dias falava e desfalava o que ele quisesse dentro do Vasco, né? Agora, né? O negócio tá meio azedo pro lado dele. Galera, só sei que é o seguinte. O Carlos Fonseca se demonstrou muito incomodado. Muito incomodadinho com a atual gestão do Pedrinho da Rimou, né? Ficou muito dodói, muito incomodado, sabe? Mas ele não fala
do erro que eles cometeram em colocar a 777. O Zeca Bulhões não fala do Odilis. Por que eles não falam da KPMG? Por que eles não falam do Lúcio Barbosa, que era diretor financeiro da KPMG e cai de paraquedas aqui no Vasco para trabalhar na SAF e de repente me vira aí CEO, o homem mais forte no futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama, um cara que nunca trabalhou no futebol na vida. É muita loucura, isso eles não falam. Aí eles falam assim, não tem problema, tem total direito da gestão de investigar, de ir a fundo, de perguntar. Eu enxergo isso como um movimento natural, como normal. É claro, né? Porque se ele falar que tá achando ruim porque não tá legal, aí que dá ruim para ele mesmo, né? Então a fala deles é sempre essa fala camaleão, né? Ali mudando de discurso de acordo com o ambiente, de acordo com o momento. E o mais interessante de tudo, né, que falou, como eu já mencionei, ele falou muitas vezes, né, o Carlos Fonseca, de olhar para trás, que tem que olhar para frente. Mas por que ele está com medo de olhar para trás? Por que o Carlos Fonseca está com medo da gente puxar essa ponta aí, um monte de ponta solta que está aí, da gente puxar essas pontas soltas? Ele está com medo da gente chegar aonde, hein? Tá com medo do quê? E sempre dando indiretinha, né? Dá para ver que ele está muito dodói com a gestão do Pedrinho. Então assim, Pedrinho, quer ganhar o torcedor do Vasco? Quer ganhar o torcedor do Vasco de verdade? Ganha essa causa na justiça da 777, bota esses americanos golpistas, vai saber se não tem mais gente daqui do Brasil no meio, se é que vocês me entendem, né? Vai saber. Manda esses golpistas embora do Vasco de uma vez por todas, Pedrinho, através da justiça, que é o que eu sei que o Vasco está procurando fazer isso. E outra coisa, Pedrinho, prova por A mais B, para a torcida e para a justiça, viu? E tem gente que tem muita coisa ali errada que está encoberta embaixo do tapete. Aí, Pedrinho, você vai ganhar a torcida do Vasco? Legal. Tem que fazer, Pedrinho, essas máscaras caírem. Tem que fazer cair. Não adianta, Pedrinho, fazer uma sindicância para você jogar para a galera que está cobrando, que está em cima, que os responsáveis vão pagar pelo que fizeram com o Vasco. Se você faz uma sindicância e amanhã ou depois o assunto morre e fica por isso mesmo. Aí não vai ficar legal para você não, presidente. Então, presidente, quer ganhar o torcedor? Cobra quem tem que ser cobrado e vai até o final. Porque esses caras são muito bons no discurso camaleão. Cuidado. Tá, tem muita coisa gravada aí, Pedrinho. Dá para pegar, né, e comparar as falas. As falas deles não vai bater. Como se diz no linguajar popular, né, eles vão dar mole no papo em vários momentos. Aí fica fácil de pegar. Porque, como já diria o poeta, o peixe morre pela boca. Meus amigos, agora eu quero falar com vocês, agora mudando de assunto, já falamos bastante da SAF. Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre... Não, só um segundinho, tem muita gente reclamando, que agora que eu lembrei. Porque o Melbourne Victory conseguiu lá novo investidor, porque o Pedrinho foi tirar a 777, para que ele fez isso, porque não sei o quê, porque o CT tá assim, porque tirou a 777. Tem muita gente que não acorda, né? A 777 ficou no Vasco quase 2 anos, não fez nada e dobrou a dívida do clube. Tem gente ainda sonhando que a 777 ia fazer um CT e ia pagar toda a dívida, né? Tem gente que não acorda. Aí o Pedrinho foi e tirou a 777 do controle. O que acontece? Tem gente agora... porque o Pedrinho é muito lento, porque não consegue vender, porque não sei o quê. Olha, gente, cada clube é uma situação. Cada clube é uma situação. Cada situação é uma situação e cada caso é um caso. O que o Vasco tinha que fazer, o que o Pedrinho tinha que fazer, ele já fez, está na justiça. Agora a gente tem que cobrar, o jurídico do Vasco tem que cobrar a justiça. Agora, a 777 está trabalhando com margem, como se diz, ela está trabalhando em cima da margem que a lei brasileira permite ela trabalhar. Então toda a brecha que as leis do nosso país permitiam a 777, um recurso, uma instância, ganhar um tempo aqui, ganhar um tempo ali, a 777 vai tentar jogar esse jogo para prorrogação, para os pênaltis, vai tentar cancelar essa partida para depois, sabe como é que é? É tipo isso. Então assim, agora a gente tem que aguardar. O que o Pedrinho tinha que fazer com o jurídico do Vasco, até agora eles estão fazendo. Né? Agora a gente depende mesmo aí da justiça brasileira. Tá? E não dá para comparar o Melbourne Victory, que é, com todo respeito, olha o tamanho do clube deles lá, o tamanho do nosso Vasco é muito maior. Não dá para comparar o problema, o imbróglio. Cada situação é uma situação, cada país é um país e cada caso é um caso. Lembrando que o Vasco era o clube que eles mais tinham investimento também. Então, né? Então a gente tem que começar a saber, a discernir as coisas. Né? Não dá também para poder botar tudo num balaio só. Fato é, num balaio só tá uma coisa, eu sei que tá assim. Que a 777 só fez lambança onde passou o mundo afora se tratando de futebol. Agora sim, mudando de assunto,
Quero falar com vocês aqui sobre o nosso lateral direito uruguaio, Puma Rodrigues, né? Ele está completando 28 anos nessa sexta-feira, né? Happy birthday to you, né? Meus parabéns ao Pumita, né? Ele que está convocado para a seleção do Uruguai para a próxima data FIFA, né? O Uruguai que vai aí disputar também 2 jogos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo aqui da América do Sul. Então, parabéns para o Puma Rodrigues. Gente, agora eu quero falar com vocês sobre a Copa do Brasil. Tá? O Vasco está no pote 1, né, pelo ranking da CBF, e a possibilidade do Vasco disputar a terceira fase aí contra algumas equipes é bastante real. Para ser bem sincero para vocês, são os seguintes times que o Vasco pode enfrentar na terceira fase, né, que é o Ceará, ou a Aparecidense, o Maringá do Paraná, o Brusque, o Novo Horizontino, o Criciúma, o Botafogo da Paraíba, o Náutico, o Operário, o Maracanã, o Capital, o Retrô, o Paysandu, o CRB, o Vila Nova ou o CSA. Então o Vasco pode pegar qualquer um desses times na terceira fase. Esses times são as equipes que estão no pote 2, né, que o sorteio vai acontecer também logo em breve para a próxima fase da Copa do Brasil. O fato é, gente, que numa boa, né? Pela grandeza do Vasco, com todo o respeito a todos esses times aí, é obrigação do Vasco passar. É claro que quando a bola rolar, né, os caras têm que jogar em bola, é 11 contra 11, não tem isso, mas assim, pelo investimento do Vasco, pela grandeza, pelo calibre de jogadores que o Vasco tem comparado a essas equipes, é obrigação, qualquer um desses times que o Vasco pegar, é obrigação avançar na Copa do Brasil. Agora, ainda se falando de Copa, falando de sorteio, falando de mata-mata, né? Quero falar com vocês sobre a Sul-Americana, né? O sorteio da Sul-Americana é na semana que vem. Já temos definidos os 4 potes, aí, o pote 1, 2, 3 e 4. O Vasco está aí no pote 2. O pote 1 é encabeçado por Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Independente da Argentina, Cruzeiro, Lanús, Defensa e Justiça da Argentina e América de Cali. Essas equipes aí, então, são os times do pote 1. No pote 2 temos o Guarani, acho que é do Uruguai, se eu não me engano, o Palestino, deixa eu ver, o Cáceres, o Vasco tem o Huracan, não, perdão, é o Caracas, tá, perdão. Caracas, o Vasco, o Huracan, a Universidade Católica, a União Espanhola e o Godoy Cruz. No pote 3 temos o Once Caldas, o Racing, União La Calera, o Nacional Potosí, o Cienciano, Esportivo Luquenho, Puerto Cabello e Cerro Largo. E no pote 4 temos aí o Muxuc, né, Runa, o Atlético Grau, o Vitória, o San José, o Deportivo Iquique, o Boston River, o Melgar e o Corinthians, tá? Então, Corinthians e Vitória da Bahia no pote 4, o Vasco da Gama no pote 2 e os outros brasileiros no pote 1. Lembrando que confronto entre times brasileiros não acontecem já na primeira fase, tá, gente? Então, vamos aguardar aí o sorteio na semana que vem da Conmebol Sul-Americana. E é o seguinte, né? Quem quer chegar em algum lugar é a mesma coisa da Copa do Brasil. Não dá para escolher adversário, até porque o Brasil está em peso aí, né? Todo mundo aí que tem do futebol brasileiro são times que dão trabalho. Até mesmo o Vitória da Bahia, né? O próprio Corinthians, o Galo Mineiro, o Fluminense, o Grêmio, o Cruzeiro, né? Então assim, não tem para onde correr, sabe? Quem quer ser campeão tem que jogar para ganhar contra qualquer time, não dá. É claro, óbvio, se dependendo do sorteio, né, cai uma tabela favorável ali na primeira fase para o Vasco, ali na fase de grupos, né, com times ali de muito baixo investimento, de bem menos expressão, né, times que não jogam na altitude também, isso é interessante, é claro que isso favorece, mas quem quer ser campeão tem que jogar, seja contra um time da terceira, quarta divisão, ou seja, um time da elite do futebol, porque campeão é campeão, não dá para escolher adversário, tá, gente? Então agora quero falar com vocês aqui sobre o CT Moacir Barbosa. O nosso CT segue aí passando por algumas mudanças, melhorias, né, obras de melhoria. A gente sabe que o Vasco já deu início às obras de área molhada, né, a parte com piscinas, a parte ali de hidroterapia. Isso é muito importante para o clube, né? Os engenheiros já vêm trabalhando também no projeto, né, os engenheiros das obras de reforma do nosso CT Moacir Barbosa.
E o Vasco busca aí também acelerar os processos, as situações junto à Prefeitura do Rio de Janeiro. Tem situações de tubulação, de coisas que cortam ali os bairros no entorno, do lado ali do CT Moacir Barbosa, em volta, né? E hoje o CT tem 2 campos, né? E a tendência, o projeto, né, nos dá a possibilidade, quando estiver pronto mesmo, 100%, que a gente tenha 6 campos de treinamento no CT Moacir Barbosa, com as piscinas, com alojamento, com um mini estádio, né, para pré-temporada e também para as categorias de base, né? Então, é claro, não é do dia para a noite, mas o Vasco está fazendo aí, né, o que tem que ser feito, né, passo a passo, né, dia após dia, né? Existe uma estimativa que o Vasco deve investir de 25 a 40 milhões de reais no CT Moacir Barbosa para deixar o nosso centro de treinamento aí, né, de qualidade, honrável, né, para poder tanto preparar os jogadores da base, do nosso profissional, mas também cuidar, tratar dos nossos atletas, aqueles que estão lesionados, aqueles que têm ali, né, uma sequência muito dura de jogos, né? Então a gente tem que ter um aparato técnico, tecnológico e também uma estrutura física, né, à altura do nosso Vasco da Gama. Então já falamos dessas situações, agora eu quero falar com vocês de campo e bola, né? Vamos falar um pouco aí sobre possíveis renovações de contrato, né, gente? O goleiro Léo Jardim, perto de assinar a renovação de contrato com o Vasco, né, muito perto aí até 2029, né? Ele contratou, gente, um preparador físico particular, né? Contratou isso mesmo, ele contratou um personal trainer particular. Olha, isso pegou muito mal para o preparo físico do Vasco, viu? Lá dentro do Vasco eles podem falar o que quiser contra isso, no caso contra nós torcedores, né? Ou a mídia que fala alguma coisa sobre isso, mas assim, pegou muito mal. Que o que mostrou para todo mundo é o que todo mundo já está reclamando, que o preparo físico do Vasco é fraco, é abaixo, é muito aquém do que a gente espera. Todo ano os jogadores não aguentam jogar 2 tempos, quando chega a hora ali do ápice mesmo das competições, os jogadores estão todos eles tendo lesões musculares, todos eles aí jogando um tempo só em médio nível, o segundo tempo todo mundo morrendo em campo, né? Aí agora o goleiro, né, contratando um preparador físico à parte, hein? Então, gente, olha, pode não ter nada a ver. Pode ser que o Léo Jardim quer ficar aí fit, né, mesmo, coisa e tal, quer ficar mais fininho, quer voar ainda mais, coisa e tal. Aí é com ele. Mas eu tenho para mim, e todo torcedor tá entendendo isso também, que pegou muito mal pro departamento de preparo físico do Vasco. Pegou muito mal, tá? Ainda se tratando de renovação, né, meus amigos, a gente sabe aí que também, além do Léo Jardim, o Felipe Coutinho e o Ryan também devem renovar, né? O Ryan vai renovar com o Vasco pretende vender o jogador para a janela do futebol europeu, né, por altas cifras, né? E o Felipe Coutinho tem a tendência que ele renove, o Aston Villa não deve dificultar essa situação, né? Não sei, vamos aguardar para a gente ver. Então esses 3 jogadores aí com a questão de renovação mais encaminhada, nada tão certo, nada assinado, mas tudo bem encaminhado. Tem a situação de outros jogadores que têm contrato terminando, mas nada oficial também nesse momento. Situação do menino JP, está indo jogar no Avaí por empréstimo, não haverá opção de compra, tá? Quem quiser contratar o JP quando acabar o empréstimo vai ter que conversar diretamente com o Vasco. Não tem opção de compra aí do Avaí nesse empréstimo, é simplesmente o Avaí vai pagar o salário dele, ele vai jogar lá e simples assim, quando acabar o empréstimo ele volta para o Vasco, ou outro clube que tiver interesse contrata o jogador. A situação do meia Lucas Eduardo também está indo por empréstimo para o Cuiabá, tá? A informação que surgiu nessa sexta-feira é de que o Cuiabá deve pagar R$1,5 milhão por 50% depois dos direitos econômicos do jogador, com uma opção de compra, né? Eu acho o valor muito baixo, né? Está sinalizando que o jogador vale só R$3 milhões. Achei muito estranho isso aí, muito baixo mesmo o valor, né, do menino Lucas Eduardo, que está indo jogar no Cuiabá por empréstimo, tá, gente? Então, deixa eu ver aqui, a situação do menino GB, ele, segundo o departamento médico, não dá para confiar muito, né? O menino já estaria curado ali da situação do joelho e segue treinando em separado do grupo, tá? O Maurício Lemos vem treinando bem,
Pode ser que ele apareça entre os titulares contra o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro em São Januário. E o Felipe Coutinho, né, foi visto treinando, fazendo trabalho em campo, né, no vídeo da Vasco TV dessa sexta-feira, né, dos treinos do Vasco nessa sexta-feira. Felipe Coutinho então fazendo trabalho no gramado. Ele que teve um edema muscular na coxa direita contra o nosso arquirrival Flamengo na segunda etapa e saiu, teve que fazer tratamento com gelo e coisa e tal. E no dia seguinte foi detectado o edema muscular. Tomara que então o Coutinho já esteja aí né, melhor, né, se recuperando para que possa estrear diante o Santos, tá, meus amigos? Se tratando de Santos, né, pode ser que o Neymar também não jogue contra o Vasco, porque ele foi desconvocado da seleção brasileira, né, porque a situação dele física lá no Santos não tá boa também, ele teve ali uma situação desagradável, não jogou a semifinal do Paulista, a mídia caiu de pau em cima dele, tem polêmica da vida pessoal dele aí, que eu já não prefiro nem entrar nessa seara, isso não tem nada a ver com a gente, né? Só sei que o Neymar também é dúvida lá para o jogo contra o Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro, né? E Coutinho também até o momento também não é uma certeza, né? Então as duas estrelas da companhia são dúvida para a estreia do Campeonato Brasileiro. Agora, ainda se tratando dessa janela, né, a gente sabe aí que o Vasco busca por atacante, né? O atacante Maxi ainda não foi descartado, mas vamos aguardar o que pode acontecer do Sampaio Corrêa. Olha, eu acho que essa janela me preocupa muito, torcedor. Me preocupa muito essa janela de transferência do Vasco, porque com esse papinho de trazer jogador para compor elenco, trazer jogador para brigar por vaga, é por isso que a gente vê um Vasco que não tem nem 11 jogadores titulares ok, top, muito menos um banco. Porque aí quando você tira um titular que nem é nem isso tudo, entra um outro mais ou menos. Aí em vez do time melhorar, ou fica igual estava bem mais ou menos em campo, ou piora. Né? Aí fica difícil você falar de competir, fica difícil você falar de competitividade, de falar de buscar por título, fica difícil de você falar de sonhar com alguma coisa. Fica muito difícil, porque o Vasco se apequenando nas janelas, buscando jogadores de clube de terceira, de quarta, às vezes até sem divisão, né? O Vasco buscando jogadores aí de 27, 28 anos, né? De clube de terceira, quarta divisão. Gente, não vai resolver. Não vai resolver, sabe? Então me preocupa muito, muito mesmo essa janela doméstica do Vasco. Volto a repetir, tá? A diretoria do Vasco, olha, se for para ouvir crítica, a diretoria do Vasco deveria ouvir crítica por não contratar ninguém ao invés de contratar qualquer jogador. Se vai contratar, então traga alguém para, né, minimamente, realmente ali ter condições. Por exemplo, se vai trazer alguém para poder disputar a vaga com o Verratti, traz no mínimo, assim, ó, no mínimo, um Daverson. No mínimo, um Daverson da vida. Só um exemplo. No mínimo, daí para baixo já não é disputar a vaga, aí já é apequenar o elenco, apequenar o clube e inflar a folha salarial do mesmo jeito. Do mesmo jeito, tá? Então é tipo isso. Então, nesse momento, ou traz alguém de qualidade, realmente, efetivamente, para ter condições de jogar no time titular, quando os titulares não puderem estar jogando, ou até mesmo ganhar a vaga dos que estão hoje na equipe, ou não traz ninguém. Porque o negócio de trazer 2, 3 caras que ninguém conhece, ou que todo mundo sabe que não vai resolver, só para poder dar um cala-boca para a mídia e para a torcida lá, para fazer coletiva, para poder apresentar jogador e dizer que reforçou o time, não traga jogador. Não faça isso. Tá? Porque essa janela ela tá me preocupando muito. Essa janela doméstica tá me preocupando muito. Tá me preocupando mesmo. Vamos ver o que vai acontecer aí. Porque aí se for para gastar, gasta lá no meio do ano. Se não aparecer jogador de qualidade agora, para chegar realmente e botar o time ali com um nível maior de competitividade mesmo, em termo físico, técnico, tático, não traz agora. Aí deixa para trazer no meio do ano. Estamos quase em abril, pô. Daqui 15 dias a gente está em abril. Aí abril para junho é rapidinho, né? Então essa é minha humilde opinião em relação aí a janela de transferências, né? E o posicionamento também, né, gente, do Vasco aí no mercado da bola. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para trazer para vocês de notícia, de informação. Tô ficando por aqui. A gente se vê na noite desse sabadão, né? Bom final de semana para todos vocês. Chegou o fim de semana, né? E um abraço e tamo junto, meus amigos. Porque enquanto houver um coração infantil,
Nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e valeu, Vasco!